Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 1. É um texto conhecido, eu já até preguei sobre esse texto no passado aqui, recente, mas Deus falou comigo mais uma vez, de uma outra maneira, sobre outras perspectivas. E eu quero dividir com você um pouco, assim, se assim o Espírito Santo nos ajudar. Marcos capítulo 5, do 1 até o 20. E assim atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos ou Gadarenos. Logo que Jesus desceu do barco, veio dos sepulcros, caminhando ao seu encontro um homem possuído por um espírito imundo. Este homem vivia em meio aos sepulcros, e não havia quem conseguisse dominá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes já haviam acorrentado seus pés e mãos, mas ele arrebentava os grilhões e estraçalhava algemas e correntes. Ninguém tinha força para detê-lo. E noite e dia, sem repouso, perambulava por entre os sepulcros e pelas colinas, gritando e cortando-se com lascas de rocha. Ao avistar Jesus, ainda de longe, correu e atirou-se aos seus pés. E clamou aos berros: que queres de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Suplico-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe havia ordenado: sai deste homem, espírito imundo. Todavia, Jesus o interrogou: qual é o teu nome? Respondeu ele: meu nome é Legião, porque somos muitos. E implorava insistentemente para que Jesus não os mandasse para fora daquela região. Enquanto isso, perto dali, numa colina vizinha, uma grande manada de porcos estava pastando. Foi então que os demônios rogaram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus lhes deu permissão, e os espíritos imundos deixaram o homem e entraram nos porcos. E a manada, com cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo em direção ao mar, e nele se afogaram. As pessoas que apacentavam os porcos fugiram e relataram esses fatos na cidade e nos campos, e todo o povo correu para ver o que havia se passado. Quando chegaram próximo de Jesus, observaram ali o homem que fora tomado por uma legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram assustados. Os que presenciaram os fatos narraram ao povo o que havia ocorrido com o endemoniado, e contaram também sobre os porcos. Então o povo começou a implorar que Jesus se afastasse daquela região que lhes pertencia. E quando Jesus estava entrando no barco, o homem que fora possuído pelos espíritos imundos rogava-lhe que o deixasse seguir com ele. Jesus não consentiu, entretanto orientou: vai para a tua casa, para a tua família, e anuncia a eles tudo quanto Deus tem realizado a teu favor e como teve misericórdia de ti. Então partiu aquele homem e começou a pregar por toda a Decápolis as coisas que Jesus havia feito por ele, e todos ficavam maravilhados. Posso ouvir um glória a Deus pela palavra de Deus? Espírito Santo de Deus, nós precisamos de ti. Essa palavra é tua e só o Senhor pode dar luz, entendimento e revelação, e essa é a oração que eu faço pelo teu povo. Abra-lhe os entendimentos, revela, Senhor, a tua verdade. Faça com que os seus olhos sejam abertos e os seus corações escancarados para receber a tua palavra. E eu me coloco em total sujeição ao Senhor, para que o Senhor use a minha vida para a tua glória, porque tudo tem a ver contigo, não comigo, não conosco, não com as pessoas, mas é o Senhor. A glória é tua, e por isso nós desde já agradecemos e louvamos o teu nome pela tua palavra em Cristo Jesus. Amém. Amém? Irmãos, essa história ela é intrigante por vários aspectos. Quanto mais a gente medita na palavra de Deus, mais a gente vai mergulhando em conhecimento e entendimento de algumas verdades que nos assustam. E eu comecei a observar e me chamou a atenção algumas das características deste homem. A primeira delas, que está relato aqui quase na sequência do texto, é o estado deste homem e por onde ele andava. Quero lembrar aos irmãos que antes, no capítulo 4, Jesus quase não conseguiu chegar a Gadara. Por quê? Porque a Bíblia diz que aquele lago, o Mar da Galileia, é um lago na verdade.
E aquele lago começou a ter uma tempestade terrível, uma tempestade no lago. Na verdade, isso era um prenúncio de algo que estava para acontecer. Havia uma resistência que moveu as forças da natureza para tentar impedir Jesus de chegar naquela cidade. Mas a forma como Jesus venceu essa resistência é muito interessante. E eu quero que esse texto eu vou usar para pregar de uma forma diferente, trazendo alguns princípios para você. E a primeira lição que eu vejo aqui, que inclusive está no capítulo anterior, não no texto que nós lemos, é que há muitas batalhas na nossa vida que não são vencidas de outra forma, senão exalando a paz que há no nosso interior. Porque o Senhor Jesus estava dormindo no barco quando aquela tempestade aconteceu, e aqueles discípulos apavorados começaram a gritar, porque eles perceberam, veja, eles eram pescadores, irmãos, mas eles perceberam que havia algo diferente naquela tempestade. E eles acordaram Jesus no grito. Quem aqui já foi acordado no grito? Ai, meu Deus, perdi a hora. Meu Deus do céu, um zumbido vem no ouvido assim na hora. Você acorda assim, já ouvi uma criança dizer, minha mãe grita para eu acordar. E às vezes a gente acorda assim nesse susto e fica o dia inteiro com dor de cabeça. Mas sabe, a forma como Jesus foi acordado não apavorou Jesus. Porque a paz que estava dentro dele era tão poderosa que ele pôs essa paz para fora e gerou paz naquilo que estava perturbando. Eu quero declarar essa palavra sobre a tua vida. A paz de Deus, que excede todo o entendimento que está na tua vida, muitas vezes vai ser a arma mais poderosa contra as batalhas que vêm contra você. Às vezes a gente se deixa atormentar e deixa com que as nossas emoções fiquem um tumulto, e tudo que aquela situação precisa é de uma postura de paz, um olhar de paz, uma palavra que reflita paz, uma palavra que possa liberar a paz que está dentro. Mas essa paz você só consegue liberar se realmente você viver nessa paz. E para eu viver nessa paz, a minha fé tem que estar intacta, inabalável, firme na palavra de Deus. Se a palavra de Deus estiver sustentando a minha fé, não importa o que eu vou enfrentar, a paz que está em mim vai gerar vitória à minha volta. Você pode pegar na mão de alguém e dizer assim, você precisa dessa paz na sua vida, não só para você ser abençoado, mas para que você vença algumas batalhas. E eu quero liberar também essa palavra, dizendo que essa tormenta que tem te afrontado, ela vai ser aquietada pela paz que está no teu coração. Um outro entendimento que eu tenho a respeito disso, irmãos, é que toda resistência é o prenúncio de algo grande que está para acontecer. Por que aquela tormenta veio para impedir Jesus de chegar do outro lado? Porque uma grande mudança estava chegando naquela cidade. Quantos estão percebendo a tormenta que está acontecendo no Brasil? Tem alguém? Quantos morre de vontade de chegar em casa e assistir o jornal? Não dá mais, irmãos. É uma loucura. Teve uma época que eu estava acompanhando direto e eu comecei só a orar, Deus, tem misericórdia. Porque cada hora parece que não tem fim, irmãos. Tudo começou há 3 anos atrás, quando os procuradores de Curitiba começaram a investigar uma empresa e eles acharam o fio e começaram a puxar. E não tem fim, irmãos. Está uma tormenta, um caos por onde a gente anda, cidade que a gente vai. Há uma crise generalizada. Mas eu creio que a paz que excede todo o entendimento que está no coração da igreja vai fazer frente a essa tormenta e vai mudar este quadro em nome do Senhor Jesus. Alguém vê alguma outra esperança em algum político, em algum poder? Não, mas a igreja tem o poder que está acima de todo nome, que é Jesus Cristo. Esse poder, essa paz pode gerar. Mas o que eu entendo também, eu quero trazer esse profético, essa tormenta que está sobre a nossa nação, é o prenúncio de algo grande que está por vir. Eu estou anunciando isso, eu creio nisso, pelo Espírito Santo de Deus, e é assim que vai ser. Essa tormenta nas nossas cidades, na nossa nação, é o prenúncio de algo gigantesco que Deus está fazendo. Os principados dessa nação vão cair, irmãos. É isso que está acontecendo. Pastor, o senhor é um sonhador. Sou mesmo. Cheio de esperança, e essa esperança não morre, porque ela está derramada no meu coração, em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo.
nossa nação vai mudar, irmãos. Agora, esse homem, ele vivia nos sepulcros. Quando Jesus chegou na cidade, venceu a tempestade, e você vai vencer tempestade nesses dias aí. Quem está enfrentando tempestade nesses dias? Levanta a mão bem alto se você está enfrentando uma tempestade bem forte. Fique em pé então, já que você levantou a mão, agora já fique em pé então também, pronto. Pronto, já aí, o pastor já começou com as coisas dele. Então fique em pé. Alguém que está perto aí pode pegar na mão dessa pessoa aí, querido, que está em pé? Você pode pegar na mão? Não precisa nem levantar, ou se quiser pode, mas pega na mão. Ora por essa pessoa agora que está enfrentando essa tempestade. Mas faça esse pedido, Deus, põe paz nesse coração. Põe paz. Tira a perturbação. Não deixa a perturbação de fora entrar no coração. Mas permita que a paz que está no coração enfrente e afronte essa tempestade. Em nome, ora mesmo, irmãos, ora por eles, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Agora Jesus chega finalmente em Gadara. E quando ele chega em Gadara, aí a Bíblia diz que quando ele pisou nessa cidade, na verdade essa cidade tinha uma configuração geopolítica romana, onde 10 cidades juntas faziam uma região, por isso era chamado de Decápolis. E havia nós vimos nas características dessa cidade que a opressão nessa cidade era muito grande. Não era um povo de Israel. Do outro lado da Galileia, essa Decápolis pertencia, era grego, sob o Império Romano. Roma tinha dominado sobre toda essa região. E quando Jesus pisa, o quadro é o seguinte: tinha esse homem que vivia nos sepulcros. Os sepulcros eram o cemitério da época, porque os cemitérios da época eram cavernas cravadas nas encostas das montanhas, não no alto, porque não tinha como você sepultar uma pessoa no alto, mas era embaixo, e tinha essas cavernas, eram montanhas perto do lago com cavernas, e esse homem andava por aqueles sepulcros, que era considerado pelos judeus um lugar impuro, e ele ficava andando por ali, ele vivia nos sepulcros, vivia pelado nos sepulcros, numa tormenta horrível, nós vamos falar sobre isso. Mas o que acontece é que a perspectiva deste homem era uma perspectiva de morte. Porque o que ele via era a morte. Ele vivia em volta da morte. Os nossos olhos veem aquilo que reflete o nosso interior. Se você vai para Moisés, por exemplo, vocês lembram da história de Moisés? Moisés foi um homem hebreu criado no Egito. Ele foi criado pela filha de Faraó para ser um príncipe. E ele estava na linha de sucessão. Mas quando Moisés completou 40 anos de idade, sabendo que era hebreu, ele teve o desejo de ver os seus irmãos. E a Bíblia diz isso em Êxodo. E Moisés teve o desejo de ver os seus irmãos. E ele era um homem que tinha um conflito de identidade, porque ele nasceu hebreu, mas foi criado pelos egípcios, e o seu povo hebreu, a sua origem estava em miséria, mas ele foi criado por um povo rico, vivia no palácio, e havia dentro dele uma crise de identidade. E ele sai do palácio porque ele teve a vontade de ver o seu povo. Qual é a primeira coisa que Moisés vê quando ele sai do palácio? Uma briga. De quem? De um egípcio quase matando um hebreu. O que é isso que Moisés viu? É reflexo da crise que ele tem dentro dele. Porque os nossos olhos sempre vão ver aquilo que está dentro de nós. A forma como eu enxergo o que acontece à minha volta é reflexo daquilo que está acontecendo dentro de mim. Da mesma forma, esse homem estava marcado por morte. Havia uma morte na vida dele, não só uma morte física, havia uma morte de sonhos, uma morte de esperança, havia uma completa degradação da vida deste homem, e a sua vida em volta dos sepulcros era um reflexo dessa profunda negritude que havia dentro do coração daquele homem. Quem está entendendo, irmãos? Você acha que existem pessoas assim nos nossos dias? Você acha que existem pessoas cuja vida está tão amarga, tão azeda,
tão dolorosa que tudo que ela vê é dor, angústia, mal, morte. Você acredita que tem pessoas dentro de igreja cuja sua única visão é negativo, é para trás, é para baixo, é de derrota, é de frustração, é de dúvida? Como esse homem? Esse homem estava vivendo entre os sepulcros porque era como se fosse uma mensagem sua para o mundo. A vida para mim acabou. Eu não vou nem perguntar se um dia você já sentiu isso, mas pode até ser que no nosso meio tenha pessoas que não estão andando no meio do cemitério, mas a sensação que tem é: para mim a vida acabou. Eu não vejo mais graça na vida, eu não vejo mais alegria na vida, eu não vejo mais prazer em viver, eu não sinto mais utilidade na minha vida. Qual é o propósito da minha vida? Eu não vejo sentido para mais um dia de vida. Talvez o Espírito Santo de Deus está falando com alguém aqui que já pensou não sei quantas vezes em morrer, e esse assunto assombra você há anos. Um sentimento de acabar com a própria vida. Você respira morte, sente morte. Talvez por causa de frustrações, ou seja lá o que foi. Esse era o quadro deste homem. Estou sendo claro, irmãos? Mas uma segunda característica que eu vejo é que esse homem era impossível de ser detido. Olha o versículo 3 e 4. Esse homem vivia em meio aos sepulcros e não havia quem conseguisse dominá-lo, nem mesmo concorrentes. E olha o 4. E muitas vezes já haviam acorrentado seus pés e mãos, mas ele arrebentava os grilhões e estraçalhava as algemas. Dá para imaginar esse quadro? Alguém aqui já viu uma pessoa endemoniada com um demônio? Quem já viu? Como é a cena? É horrível. Irmão, sabe quantos demônios ele tinha? 2.000 demônios. 2.000 demônios. A força desse cara era algo, não era dele, era dos demônios que estavam nele. Agora, pensa nessa outra cena. Várias vezes as pessoas tentaram acorrentá-lo. Quantos homens será que mandaram para acorrentar esse cara? Que várias vezes tentaram prendê-lo e não conseguiam. Porque este homem era impossível de ser detido. Agora, deixa eu te falar por que tinha essa fúria dentro desse homem. Por que havia essa violência? Eu fiquei pensando nesse quadro, irmãos. Irmãos, quantos pecadores a gente vê muitas vezes fora, até dentro da igreja, que pisam na bola, mas nem por isso ficam caindo endemoniados. Mas eu estou falando de um homem que tinha 2.000 demônios vivendo nele. E não tinha ninguém que conseguia livrar esse homem, a tirar as correntes, quer dizer, prender esse homem, porque ele quebrava tudo. E meditando e orando e pesquisando no texto, eu cheguei a uma conclusão: por que esse homem carregava tanto demônio dentro dele? Porque ele tinha uma dor terrível. Esse homem tinha um desespero dentro da alma dele. E sabe de onde vinha essa dor e esse desespero? Falta de perdão. E como o pastor sabe disso? Porque no versículo 19 e 20, ele faz um pedido, depois que ele é liberto, ele faz um pedido para Jesus: deixa eu ir contigo. E Jesus dá uma resposta que eu pesquisei nos evangelhos, ele não dá para mais ninguém. Há um capítulo 9 de Lucas conta de discípulos que foram até Jesus dizendo assim: deixa eu te seguir, igual ele pediu. E a resposta de Jesus nenhuma vez foi como ele deu para eles. Ele falou, ele inclusive viu o coração dessas pessoas que pediram para segui-lo, e ele deu repreensões e falou assim: olha, deixa os mortos enterrarem os mortos. Enfim, ele deu várias respostas, mas a resposta que ele deu para esse homem revela qual era o problema desse homem. Quando esse homem pediu: deixa eu te seguir, já em perfeito juízo, sabe qual foi a resposta de Jesus? Volta para a tua casa e vai ter com a tua família. A primeira coisa que Jesus diz para aquele homem é ir ter com a família. Depois de liberto, depois de curado, depois de estar no seu perfeito juízo. E sabe por que Jesus mandou ele ter com a família? Porque a única explicação para tanto demônio ter tomado conta da vida de um homem, e ele viver nessa dor profunda que ele vivia, é porque tinha falta de perdão.
E eu garanto isso biblicamente e teologicamente. Porque nada é mais destruidor na vida de um ser humano do que a falta de perdão, a mágoa e o ressentimento. Nada abre mais a porta para a entrada de demônios na vida de uma pessoa do que a falta de perdão e o ressentimento, do que a mágoa instaurada no seu coração. Por isso que Jesus, na oração do Pai Nosso, diz assim: perdoa os nossos pecados como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E no final da oração Jesus diz assim: porque se você não perdoar quem te ofendeu, Deus também não perdoará os teus pecados. É o único lugar na Bíblia que diz que Deus não perdoa o pecado de alguém. Quantos sabem que Deus é bom? Quantos glorificam a Deus que Deus é misericordioso? Quantos podem dar um glória a Deus ou um amém mais forte porque Deus perdoa a gente? Você consegue ver um Deus que não perdoa? Não. Mas tem momentos que Ele não perdoa. E sabe qual é o único momento que Ele não perdoa? Qual que é? Quando eu não perdoo. É só você ler. Está em Mateus capítulo 6, versículo 9, a oração do Pai Nosso. No final da oração ele diz: se você não perdoar o teu irmão, Deus também não perdoará o teu pecado. E quando um homem não tem o perdão de Deus, o que sobra para a vida dele? Demônio, irmãos. Morte, dor, destruição. E se eu disser para você que tem crente que se diz crente, que está dentro da igreja, que vive debaixo de mágoa, você acredita? Você acha que tem? O que esse crente está fazendo na igreja? O que esse crente está fazendo ouvindo a palavra? Irmãos erram, pessoas erram, pais erram, mães erram, filhos erram, irmãos erram. Guardar ofensa é um pecado que impede Deus de te perdoar e abre as portas para a entrada de demônios na sua vida. Essa era a dor deste homem. Uma dor de mágoa, de rejeição, de ressentimento. E depois que o Senhor Jesus libera a vida dele dos demônios, a primeira coisa que Jesus diz é: volta para a tua casa, para a tua família. Eu acho interessante, porque ele fala: volta para a tua casa, e depois ele diz: para a tua família, para que ele pudesse resolver coisas. Quem está entendendo, irmãos? A mágoa destrói vínculos. Às vezes tem pessoas que acham que os anos vão resolver as questões, mas não resolve. O tempo não cura questões de mágoa. Pelo contrário. A minha esposa estava falando aqui sobre a vida do sangue. O sangue corre no corpo e dá vida. A mágoa é uma espécie de AVC no corpo de um cristão. Ele impede o sangue de correr. E quando o sangue é impedido de correr, o coração esfria e enrijece. Que é isso que acontece com o morto, não é? Nós ouvimos lá em Araçatuba o pastor falando. Alguém que se afasta da comunhão é alguém que morreu espiritualmente. E o primeiro sintoma é que alguém morto esfria o corpo. E o segundo enrijece. Quanto mais tempo passa, mais rígido fica o corpo. Assim é o coração e a vida de uma pessoa que mantém a mágoa no seu coração. Esfria e enrijece. Porque o sangue fica impedido de correr. Esse homem era possesso por uma legião. Nós sabemos que os demônios são colaterais. Eles só vêm se dermos oportunidade. E esse era o problema que nós acabamos de citar. Mas tem uma outra questão aqui que eu vejo que está no versículo 5. Olha lá o versículo 5. Noite e dia, sem repouso, perambulava entre sepulcros e as colinas. Deixa eu ver como é que está nessa versão aqui. Marcos capítulo 5, versículo 5. Solta lá na parede para a gente só dar uma checada. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com o pé, igualzinho, colinas. Em algumas bíblias de vocês vai estar nas montanhas ou lugares altos. E aqui isso traz algo também para nós. Havia uma briga de vontades dentro deste homem. Por que essa briga de vontades? Porque, lembra que eu disse, os sepulcros
ficavam nas encostas das montanhas embaixo, cavernas cavadas embaixo nas montanhas. Mas ele não ficava só nos sepulcros. De acordo com o versículo 5, ele tinha um hábito. Ele pegava lascas de pedras e ficava se cortando nos sepulcros, mas também tinha momentos que ele subia para os lugares altos. Sabe o que isso quer dizer para mim? Havia momentos em que ele estava andando pelos sepulcros dizendo, eu vou morrer, eu não aguento mais, e doido para morrer. Mas havia momentos em que ele subia para os altos lugares, querendo se livrar daquela dor. Havia uma briga de vontade dentro dele. Havia algo dentro dele que, por mais que ele estava atolado e mergulhado numa morte, na negritude, em demônios, dentro deste homem tinha uma linha de desespero. Porque além de ele ficar se cortando, ele gritava. Ele subia nos altos lugares, mas depois a dor era tão grande que ele voltava para os sepulcros. E sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Eu vejo a vida de muitas pessoas dessa mesma maneira. Tem momentos que elas estão bem com Deus. Tem momentos em que as coisas estão indo bem. Elas oram, buscam, leem a palavra. Mas tem algo dentro delas que nunca foi resolvido. Tem algo dentro delas que sempre traz para baixo de novo. E essa pessoa vive essa dicotomia. Uma hora está bem, outra hora está embaixo. Uma hora está firme, outra hora está apagada. Uma hora quer viver, outra hora quer morrer. Uma hora quer pregar, outra hora quer amaldiçoar. Uma hora quer viver para Deus, outra hora quer acabar com a sua vida. Essa crise, sabe por que existe essa dicotomia, esse paradoxo na vida da pessoa de altos e baixos? Porque tem algo dentro dele que está morto. Pode ser que seja uma dor muito grande, uma mágoa muito grande, um ressentimento, algo que nunca foi resolvido. E enquanto não for resolvido, enquanto não for liberado, enquanto não for confessado, enquanto não for deixado, enquanto não for abandonado, você vai viver nesse alto e baixo da sua vida. E era assim que esse homem vivia. Uma hora nos sepulcros, outra hora nos montes. Mas a dor nunca sossegava dentro dele. Eu não sei se eu estou falando para alguém aqui que carrega dentro de si uma dor antiga. Eu não sei se eu estou falando para alguém aqui que faz anos que carrega dentro do seu peito essa marca de algo que nunca foi resolvido e só você sabe, Deus sabe, o diabo sabe, mas ninguém mais sabe. Essa briga de vontades que havia na vida deste homem se reflete nos versículos 6, 7 e 8, que eu quero ler com você, que diz assim, ao avistar Jesus ainda de longe, correu e atirou-se aos seus pés. Presta atenção, quando Jesus aparece, os demônios correm para perto de Jesus? Hã? O que demônio faz quando Jesus aparece? É agora. Tchau. Com esse eu não posso. Esse é ele. A luz é muito mais forte do que as trevas. Mas o que aconteceu com este homem que quando vê Jesus, corre para os pés de Jesus e ainda se prostra aos pés de Jesus? Essa briga de vontades que tem dentro dele. E isso me traz uma outra lição. Esse homem, embora dominado por uma dor terrível, esse homem, embora dominado por 2000 demônios, esse homem, embora dominado por uma tormenta que não parava no seu interior, eu volto a dizer, tinha dentro dele um desejo de se ver livre. E quando ele viu Jesus, eu vou pintar esse quadro para vocês. Você acha que aquele homem ouvia vozes do inferno? E quando Jesus pisou naquela terra, eu acho que aquele homem ouviu um burburinho que ele nunca tinha ouvido antes. Eu acho que os demônios começaram a falar dentro dele assim, não, é ele, cheio de... E agora? Eu já ia falar, pelo amor de Deus, não, ele não fala isso, ele fala, e agora, o que a gente faz? E um começou a discutir com o outro, e esse homem que conviveu muitos anos da sua vida atormentado por demônios, percebeu que havia uma confusão dentro dele, e quando tem uma confusão, parece que quem está em confusão não percebe o que está acontecendo à sua volta, e aqueles 2000 demônios entraram nessa confusão dentro dele, e não perceberam que aquele homem começou a correr, no desespero, eu quero ser livre, e se prostrou, mas na hora que ele se prostrou, eu acho que um demônio cutucou o outro, falou, acorda gente, olha onde ele está, e aí a boca dele abriu, mas não foi ele que falou,
Os demônios falaram: o que tu queres conosco? O que nós percebemos aqui? Uma guerra. Uma guerra dentro dele. E deixa eu te dizer qual é a lição que eu enxergo nesse texto, nessa passagem. Todo ser humano tem de Deus, seja ele cristão ou não, o poder de tomar uma decisão. Um ser humano decidido não tem inferno que segura ele. Esse homem, atormentado por dor e por demônios, decidiu que estaria aos pés de Jesus. Agora me fala, que demônio segurou ele de ir para os pés de Jesus? Não tem inferno que consiga deter a força de um ser humano decidido. Eu acabei de fazer a introdução da mensagem, mas também já estou chegando na conclusão. Porque tudo isso que eu falei é para poder moldurar o centro dessa tela, que é o que você vive, que não está de acordo com a vontade de Deus para a sua vida, só tem uma culpa: sua falta de decisão. O que você vive, que está contrário ao plano original de Deus para você, não é culpa de pastor, não é culpa de líder, não é culpa da igreja, não é culpa de pai, de mãe, não é culpa de nada, nem do inferno. É porque você não tomou a decisão que precisa ser tomada. Porque na hora que você tomar essa decisão com tudo que há em você, e você tem o Espírito Santo que te fortalece, nada te deterá. Quantos testemunhos nós ouvimos de mulheres e homens que eram escravos de Satanás, fizeram todos os pactos, beberam tudo quanto foi sangue, derramou sangue, se consagrou, cortou a cabeça, cortou o corpo, raspou a cabeça, fez de tudo, mas uma hora lá no fundo do poço decidiu: eu quero Deus. E que inferno detém alguém que decide querer Deus? Como nós cantamos ali, eu sei que todos cantamos, fizemos até um coro bonito, mas não é só cantar. É quando o nosso coração realmente diz: só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Quantos querem ver Deus? Eu não sei o que você vive, eu não sei qual a tormenta que você vive, mas Deus me deu uma palavra para essa noite, de que nessa noite haveria libertação de cativos. Mas tem crente cativo? Isso você tem que responder para você mesmo. Tem gente que crê que está preso. Tem gente que crê que a mente está atormentada, que as emoções estão com dores. Só você pode responder isso para você. Mas é só você também que tem o poder para tomar a decisão, porque Deus deu a você. Deus não deu a nenhuma autoridade espiritual o poder de tomar a decisão por você. Você tem esse poder. E esse homem, no mais profundo da sua vida, da sua lida terrível, tomou uma decisão. É ele que eu quero. E sabe, irmãos, deixa eu fazer uma conclusão aqui. Nessa história, Jesus recebe 3 pedidos. Quem sabe quais foram os pedidos que Jesus recebeu aqui? Você lembra aí? Teve 3 pedidos feitos para Jesus. Alguém sabe um, pelo menos? Os demônios fizeram um pedido. Quem mais fez um pedido para Jesus? Hã? O homem fez um pedido, mas teve mais um pedido. Quem fez o outro pedido para Jesus? A cidade fez um outro pedido. Os 3 pedidos foram o seguinte: vai embora daqui. Essa foi a cidade. Uma cidade boa, amável, hospitaleira, cheia do espírito de porco. Falou: vai embora daqui. E Jesus atendeu esse pedido. Porque a Bíblia diz que logo que eles falaram isso, Jesus entrou no barco para ir embora. O segundo pedido antes da cidade fazer foi o pedido dos demônios. Já viu o demônio fazer cara de misericórdia?
O texto fala que eles encarecidamente pediram a Jesus: não nos expulse dessa cidade, desse país. Manda-nos para os porcos. E Jesus entendeu. Jesus teve misericórdia dos demônios? Por que Jesus deixou? Vou já responder. Mas dos 3 pedidos, 2 ele atendeu. Os pedidos improváveis. O da cidade para ele ir embora, o dos demônios para que eles não saíssem, não fossem expulsos daquela região. Mas o terceiro pedido, que era o mais provável, o mais justo, o mais bonito, Jesus disse não. O homem disse para ele: São, eu quero te servir, me deixa te seguir. E sabe o que Jesus disse? Não. Deixa eu te dar algumas lições, compartilhar com você algumas lições sobre quando Jesus diz não. Foi por causa desse não de Jesus que aquela cidade foi transformada. Porque quando nós vamos ler Marcos 7, 31 a 37, Jesus volta para Decápolis. 2 capítulos depois, Jesus aporta de novo em Decápolis. Mas dessa vez, eu não vou ler o texto para a gente ganhar tempo, depois você confere, Marcos 7, 31 a 37. Dessa vez, quando Jesus pisa na cidade, não tinha demoniado nos sepulcros. Não tinha uma cidade mandando Jesus embora. Pelo contrário, sabe o que tinha? Uma multidão reconheceu Jesus e correu para a praia para receber Jesus, e ainda trouxeram os enfermos para Jesus curar. Lá em Decápolis, aquela mesma cidade que 2 capítulos atrás, Jesus tinha sido mandado expulso e os demônios pediram para não sair dali. E tudo isso aconteceu por causa de um não de Jesus. Porque um não de Deus é melhor do que o sim do mundo inteiro. Um não de Deus pode esconder um plano maravilhoso que Deus tem para a sua vida. Às vezes Deus te dá um não é porque Ele não te ama, mas é porque Ele te ama. Às vezes Deus te dá um não, agora não, ou simplesmente um não, porque Ele tem um plano muito maior do que o que você imagina. O não de Deus pode ser um livramento para a sua vida. O não de Deus pode ser a porta que vai te levar para uma temporada de milagres. O não de Deus pode ser um encontro com você, verdadeiro você e o verdadeiro Deus. E esse não de Deus, para aquele jovem que acabou de ser liberto, o que aconteceu? O versículo 20 do capítulo 5 diz que ele foi para a família dele. Creio eu que depois que resolveu com a família, ele começou a pregar. Agora pensa comigo, ele batendo numa porta lá de Decápolis. A porta abre e dá de cara com o ex-endemoniado. Porque, irmão, aquele cara foi um terror naquela cidade. Aquele cara foi um terror em Decápolis. Você imagina quando as pessoas tinham que fazer um sepultamento? Você imagina um Denner saindo, voltando para casa de noite e tendo que passar por aquele lugar onde aquele cara ficava, e não tinha luz elétrica, e ele andando assim, ó, e de repente o cara escondido atrás de uma pedra faz assim: ah! O Denner ia andar sobre as águas, irmãos. Aquele homem foi um terror naquela cidade, mas sabe, aquele homem agora estava batendo nas portas, porque a Bíblia diz que ele pregou por toda a cidade. As portas se abriam e ele dizia, às vezes ele nem precisava dizer nada, porque as pessoas iam olhar para ele e dizer: você é aquele cara? Ele falou: eu encontrei aquele que tem poder sobre todo o inferno, me libertou e eu sou livre. Você imagina a unção que tinha na vida daquele homem? Ele pregou em toda a Decápolis. E a multidão agora convertida vem encontrar com Jesus quando ele volta. Por causa de um não de Deus. E por que Jesus disse sim para os demônios? Porque Jesus queria nos ensinar o poder que tem uma vida transformada. Porque foi a pregação daquele homem que pôs aqueles demônios para correr. Jesus deixou que eles ficassem, mas Jesus sabia que aquele homem, curado e restaurado, quando pregasse o evangelho, os demônios sairiam correndo. Sabe qual é a conclusão de tudo isso? Número 1. Você quer experimentar o que Deus tem para a sua vida? Se livre das mágoas, dos ressentimentos. Resolva questões antigas. Põe um ponto final em tudo que ficou marcando no seu coração a respeito de pessoas.
Não ache que você vai chegar em lugar nenhum com questões pendentes lá atrás. Não ache que você vai alcançar o que Deus tem para a sua vida se você ignora um mal resolvido entre você e um irmão seu, entre você e o seu pai, entre você e sua mãe, entre você e seus parentes, entre você e pessoas que um dia te ofenderam. Não ache que você vai chegar em lugar nenhum. O Senhor está te dizendo nessa noite, está na hora de resolver questões antigas. Segunda questão dessa palavra. Nada pode te deter se você tomar uma decisão. Vícios podem acabar agora, se você tomar uma decisão. Tormentas podem acabar agora, se você tomar uma decisão. Milagres vão acontecer agora, se você tomar uma decisão. Amém? Terceira verdade. Talvez Deus tenha dito alguns nãos para você nessa temporada. Mas é porque Ele está querendo te levantar para você ser um instrumento dEle na vida de muita gente que está ao seu redor. Resolver conflitos anteriores, tomar uma decisão e dizer para Deus, eis-me aqui. Eu vou fazer o que tu queres, mesmo que seja um não. Eu vou fazer a tua vontade. Era isso que eu queria compartilhar com você nessa noite. E eu queria orar com você. Pode fechar os seus olhos. Primeiro eu quero saber o seguinte. Se há alguém aqui que nunca antes fez uma oração entregando sua vida para Jesus. Talvez você está frequentando a igreja. Já veio 1, 2, 3, 4, 5 domingos. Mas nunca antes fez essa oração. Senhor Jesus, eu te confesso como único Senhor e Salvador da minha vida. E se você quer fazer agora, faz um sinal com a sua mão. Porque o Senhor quer mudar a tua história. E eu quero orar por você. Há alguém aqui que quer fazer essa oração? Se você nunca antes fez e quer fazer agora, o Senhor está abrindo essa janela e te dando essa oportunidade. Eu não vou insistir muito tempo, isso é algo seu com Deus. O Senhor está te dando essa chance. Se você nunca fez essa oração, pode ser esse o momento. Faz um sinal com a sua mão e diga assim, eu quero. Eu estou decidido. Há alguém? A segunda oração que eu quero fazer é por pessoas que reconhecem que existe algo na sua história, na história da sua família, no seu coração. Minha esposa nem sabia o que eu ia pregar hoje, ela ministrou sobre ressentimento. Mas se você tem uma questão mal resolvida, e você sabe que isso está te prendendo, eu quero orar por você. O que eu orar por você não vai resolver a situação totalmente, vai te ajudar, te dar força, te dar ânimo, para que você possa tomar a decisão e ir atrás de quem você precisa resolver. Se tem alguém amarrado por dores e quer ser liberto hoje, se você está decidido a liberar perdão e a perdoar, fique em pé no seu lugar. Eu quero orar por você. À medida que você vai ficando em pé, não importa com quem você tenha rixa, não importa de quem você tenha raiva, não importa se é distante ou se nem é parente, mas se há um ressentimento, uma mágoa, e você está decidido a perdoar, é com você, é por você que eu quero orar. Fique de pé no seu lugar. Eu sinto de Deus ainda de falar isso. Há alguém aqui, talvez mais que uma pessoa, que tem sido atormentado pela dor de um dia ter sido abusado. E dentro do seu coração isso grita dia e noite. Não sei mais o que fazer com isso. E o Senhor está dizendo assim, eu coloquei essas palavras na boca dele para te dar a chance de você vencer com isso. Se você entende que você precisa perdoar, fique em pé no seu lugar.
você fizesse comigo essa oração, você que está em pé, diga aí com você mesmo, vou te ajudar. Diga de coração: Senhor Jesus, eu decido perdoar. Eu libero essa pessoa. Eu perdoo em nome de Jesus. Independente se essa pessoa se arrependeu ou não, eu entendi a tua palavra. E eu perdoo quem me ofendeu, quem me machucou, quem me feriu. Em nome de Jesus. Ainda de pé, queria que os líderes olhassem essas pessoas que estão em pé, líderes, supervisores. Você pode me ajudar orando por alguém desses que está em pé, por favor? Ore com alguns. Aqui no meio nós temos pessoas ali atrás. Uma terceira oração que eu quero fazer nessa noite. Tem irmãos amados aqui que precisam tomar uma decisão. Uma decisão de vencer esse algo na sua vida que te atormenta há anos. E o Senhor está te dando essa oportunidade nessa noite. Decisões precisam ser tomadas para que a vida seja transformada. Muitas vezes a mão de Deus fica impedida de agir só porque faltou tomar uma decisão. Não é só, eu quero. É algo assim, daqui para frente vai ser diferente. E o Senhor está pronto para ajudar e fortalecer pessoas com essa decisão. Há alguém aqui que quer tomar uma decisão de correr para os pés de Jesus, para que esses grilhões sejam arrebentados. Essa oração eu quero fazer por você, mas eu vou pedir para você sair do seu lugar e você vir até a frente. Se você reconhece que tem decisões que não foram tomadas, mas já deveriam ter sido tomadas há mais tempo, saia do seu lugar, vem aqui à frente. Os pastores vão estar orando por você. Eu não vou falar muito tempo, isso é você e Deus. Rápido. Sinto muito forte no meu espírito que, como eu disse antes, essa é uma noite de libertação. E tem gente que está entrando nisso hoje, que está tomando essa decisão. Eu não quero demorar mais muito tempo, mas eu sei que há mais pessoas que precisam tomar essa direção, essa decisão.
tua hora, é o teu momento. Deixa Deus agir na sua vida. Se você precisa tomar essa decisão, saia do seu lugar, corra aqui para frente. Se humilhe diante da presença. A palavra de Deus diz que Deus dá graça aos humildes. Pedir ajuda também de supervisores para me ajudar orando por esses irmãos. Vamos todos ficar em pé, nós vamos adorar ao Senhor. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti. E tudo está em ti. Por ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus. É tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Eu queria que a gente fizesse algo nessa noite. Todos nós, quantos concordam que todos nós temos algum tipo de decisão que precisa ser tomada na presença de Deus? Eu queria que a gente orasse uns pelos outros, fortalecendo isso. Aproveitando esse momento dessa ministração da palavra de Deus, pegue na mão de alguém e ore com essa pessoa agora, dizendo: Deus, fortalece o meu irmão. Que essa decisão que ele e ela precisa tomar seja tomada em nome de Jesus. Que nada impeça, Espírito Santo, que aconteça na vida do meu irmão como aconteceu na vida daquele homem, que mesmo atormentado por espíritos malignos, ele decidiu, ele se entregou, ele correu aos pés do Senhor Jesus. Ajuda-nos, Senhor. Jesus. Eu não vou ficar preso em mim mesmo. Eu não vou ficar refém dos meus medos, da minha falta de decisão. Eu vou decidir. Eu vou correr para os teus pés e livre eu serei. Jesus, estrela da manhã, entronizado, tu és adorado,
reinas com todo o poder. Meio meu, quem se compara a ti? Tu és tão lindo, amado, perfeito e maravilhoso. Tu és o Rei, és o Senhor. Correntes cairão, grilhões se quebrarão, só em Jesus há poder. Tu és o Rei, és o Senhor. Correntes só em Jesus há poder. Mais uma vez, Denise. Jesus, estrela. Diga bem forte, reinas. Deus meu, quem se compara a ti? Tu és o Rei, és o Senhor. Correntes, brilhões se quebrarão, só em Jesus há poder. Mais uma vez, tu és o Rei. Na minha vida vão cair. És o Senhor. Todo grilhão, toda corrente, toda prisão, em nome de Jesus. Diga bem forte. Correntes cairão, grilhões se quebrarão, só em Jesus há poder. Livre eu sou. Me libertou na cruz. Se você quer nisso, diga bem forte. E eu sou. A última vez. Tu és o Rei, és o Senhor. Correntes cairão, grilhões se quebrarão, só em Jesus há poder. Aleluia. Aleluia. Quantos creem que Ele tem poder para fazer cair os grilhões? Eu libero isso sobre a tua vida. Esse tempo é tempo de viver liberdade em Cristo Jesus. As correntes não vão te prender. Grilhões não vão te prender. O que no passado foi história de prisão, daqui para frente vai ser história de liberdade. Pegue na mão de alguém e diga: você é livre.
em nome de Jesus. Amém? Antes de eu te abençoar, eu preciso dizer isso para você. Nós estamos tendo algumas dificuldades de cumprir com o que combinamos com o Haiti. Alguns irmãos talvez não tenham conseguido cumprir o que se comprometeram. E os nossos filhinhos lá do Haiti é que sofrem. No mês passado nós não conseguimos atingir o que tinha sido comprometido. E esse mês, amanhã, nós precisamos depositar. Eu não quero nada além daquilo que você com o Senhor fez o compromisso. Vocês estão entendendo, irmãos? Não estou dando duro em ninguém. Amém, irmãos? Estou até falando rindo. Por favor, se você fez esse compromisso com o Senhor, não deixe de honrar. Porque talvez uma dificuldade que você tem aqui é fome que eles passam lá. E Deus está contando conosco. E eu tenho certeza que Deus vai te prosperar e te abençoar. E essa contribuição não tem nada a ver com o teu dízimo e a tua oferta. É um compromisso que você fez com o Senhor. E isso precisa ser honrado. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e faça brilhar a luz dele na tua vida e pise na praia da sua vida, fazendo com que todos os demônios e mal saia correndo, porque você está em Cristo e Cristo está na tua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma salva de palmas bem forte ao Senhor. Dê um abraço em alguém. E diga para essa pessoa, você é livre, fique livre, em nome de Jesus.